Uau! Se vocês puderem abrir as suas Bíblias em Atos 5. Cinco 33. Gente, enquanto vocês vão abrindo, só para me fazer uma breve introdução, caso algum de vocês não conheçam eu e a Gé, meu nome é Rodrigo, eu acredito que eu tenha 27 anos, eu sempre esqueço a minha idade. Essa é a minha esposa, Jéssica, maravilhosa. A gente tem cuidado dos adolescentes, eu tenho cuidado já há um ano e agora a gente está cuidando dos adolescentes juntos, graças a Deus. E, bom, eu acho que é isso. Vamos focar na palavra e depois a gente pode trocar mais ideia. Amém? Tá. O meu tá na NVT, então talvez vocês se confundam com o telão, tá? Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida, disse aos demais: israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás surgiu um certo Teudas que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram. E o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Portanto, o meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus, e por fim os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Em todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Senhor, eu coloco as nossas vidas em Tua presença aqui, Senhor, pedindo para que o Senhor venha estar me trazendo discernimento, venha estar nos conduzindo nesse tempo com Teu Espírito Santo. Que de fato essas palavras sejam vivas em nossos corações e que a gente possa sair daqui entendendo um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Vamos lá. Vocês podem abrir a apresentação, por favor? Aquele momento. Tá. Aproveitar. Tá bem bonito, né? Já vai dar certo. Já vai dar certo. Em nome de Jesus. Tá, gente. O tema que a gente tem para falar hoje, e a gente vai dar início já, é marcados pela eternidade. Oi. Tá, vamos lá. A gente já leu esse texto, mas eu vou só trazer novamente à luz. Ao ouvir essas palavras, eles muitos se enfureceram e queriam matá-los. Então, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio
e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. Prosseguiu dizendo: caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a este homem. Você pode passar? Isso. O primeiro ponto é enfrentando perseguições. Trazendo um contexto histórico para esse primeiro momento, a gente tem um momento onde Jesus já subiu aos céus, ele já enviou o Espírito Santo, os apóstolos estão pregando essa boa nova e têm sido perseguidos. E a parte disso, a gente tem uma elite religiosa começando a se irritar com os ensinos que os apóstolos têm, inclusive querendo matar eles. Pode passar mais um. Opa, volta. Tá. A questão é, qual é a resposta dos apóstolos diante dessa perseguição? A gente vai ter Estevão como um homem de Deus, em Atos 7, sendo comissionado a trazer algumas verdades para aquele povo. De repente, Estevão começa a confrontar e trazer algumas coisas que eles têm feito de errado. E, bom, a gente vai ver aqui no último capítulo que enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não o culpe por este pecado, e com isso adormeceu. Quando a gente olha para Estevão, a gente entende como um cristão deveria se posicionar diante de uma perseguição, apontando para Cristo e com muito amor e misericórdia. Pode passar mais um? Essa daqui é uma imagem desenhada que ela está bem ruim para vocês, mas ela foi uma imagem desenhada por uma pessoa que saiu de um campo de concentração na Coreia do Norte. Então, isso aqui é mais para ilustrar uma história que eu queria trazer para vocês. Na Coreia do Sul existe uma história que é muito popular referente a essa família norte-americana, meu Deus, veio em inglês primeiro, norte-coreana. E essa família norte-coreana, ela se encontra num lugar de uma cova. São o pai, a mãe e os 2 filhos, com vários soldados ao redor dessa cova. De repente, eles começam a chorar, as crianças começam a pedir para o pai para que ele negue a Jesus, enquanto os soldados estão pressionando ali, pedindo para que eles neguem a Jesus. E enquanto as crianças pedem, a mãe olha para as crianças, ela pede para que eles fechem os olhos, porque eles vão se encontrar com o Senhor. A sequência é os soldados jogando terra em cima deles e eles morrendo asfixiados enquanto eles louvam ao Senhor. E, bom, essa é a história deles. Quando a gente olha para a igreja perseguida e a gente começa a olhar para um contexto onde parece tão fora da realidade como a Coreia do Norte, pode passar? A gente, por favor, a gente encontra uma realidade que não está tão distante assim. Ali embaixo, no canto direito, são 50 países mais perseguidos no mundo. Que os cristãos mais são perseguidos no mundo. A gente tem a Colômbia, a gente tem a China, países que têm sofrido perseguição. E a gente se questiona, poxa, a gente está num país bom, não existe uma perseguição direta, exceto que a gente tem certas perseguições dentro dos nossos contextos culturais. A gente tem perseguição e um lugar que tem crescido dentro das universidades e das escolas, quando a gente fala sobre uma fé que começa a se aflorar nos nossos corações e de repente a gente tem professores que não aceitam ser orientadores, ou a gente tem jovens que não podem ou não se sentem mais confortáveis em propagar a mensagem dentro da escola, porque a cultura
está sendo outra. O fim do texto que a gente leu ali traz Gamaliel fazendo uma intervenção em favor aos apóstolos. E ele começa apontando exemplos de falsos mestres. Inclusive, ele acredita que Jesus seja um deles. E é por isso que ele está fazendo esse comentário. Você pode passar para o próximo. E aqui a gente entra no nosso segundo ponto, que são as mentes em conflito. Pode passar? Porquanto, há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele da mesma forma foi morto e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, vos advirto, afastai-vos destes homens e deixe-os seguir em paz, pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Eu acredito que todos vocês conhecem Teudas. Afinal, Teudas é um cara muito popular na Bíblia. Posso perguntar para qualquer um aqui, e vocês com certeza vão saber quem ele é. Teudas, historicamente, foi tido como um mágico. Os historiadores chegam à conclusão de que ele foi um mágico, e ele se denominava um profeta. Teudas conseguiu enganar 400 homens. Pessoas que acreditaram nos seus truques. O ensino de Teudas morreu junto com ele. Mas ele não foi o último a tentar fazer do evangelho um teatro. Deixa eu ver, a gente está em Atos 8. Pode passar. A gente chega em Simão, o mago. Um pouquinho mais para frente, a gente vai ver um homem tentando comprar o Espírito Santo. O texto vai falar que Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre ele. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Quando nós olhamos para Teudas e para Simão, a gente percebe 2 exemplos de grandes charlatões. Homens que estavam dispostos a vender falsas promessas. E a grande verdade é que a nossa geração tem sido tomada por falsos charlatões. Você pode passar? Recentemente a gente estava no nosso em casa discutindo sobre jogos de aposta. E a gente consegue entender que existe uma geração, uma cultura que tem sido dominada. E esses aqui são só alguns exemplos, mas jogos de apostas que prometem dinheiro fácil, promessas de felicidade momentâneas, encontro de satisfação em roupas, em consumo, cada vez mais objetos. Gente, eu não sei, eu sei que aqui em São Bento não é tão costumeiro, mas em Joinville, você vai passar e ver um outdoor de uma rede de fast food com um lanche maravilhoso, e você vai querer aquele lanche porque aquilo ali vai te satisfazer. Quando a gente sabe que na verdade aquilo ali não só não nos satisfaz, como também nos faz muito mal. Vocês já devem ter ouvido ensino médio, vocês ainda não, mas na Idade Média, alguns homens se levantaram querendo vender pedaço do céu. Já ouviram isso? Sim? Talvez vocês tenham ouvido também, um pouco mais recentemente, homens tentando vender orações, prometendo sanar suas dores, vendendo objetos, prometendo curar. Isso que Simão e Teudas representam aqui é uma distorção do Evangelho.
O ensino de Teudas, ele tenta voltar a glória de Deus para si. E as ações de Simão mostram o coração de um homem que não está disposto a buscar e encontrar o Senhor. Eles estão apontando para um caminho fácil, mas frágil e sem Deus. A gente pode passar, se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver um outro homem muito famoso, Judas, o Galileu, super famoso. E o evangelho que ele vai tentar ensinar é um evangelho sem compromisso. Cortou o SO lá no final. Judas, naquele período, ele está tentando acabar com os impostos de Roma. Esse é o objetivo dele. A política de Judas, ela facilmente nos convence a abraçar, afinal, pelo amor de Deus, quem gosta de pagar imposto? Ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de certas coisas. Então Judas, ele está se levantando com essas causas sociais que facilmente os nossos corações abraçam. São causas que facilmente são abraçadas, revoluções que nos parecem justas, muito similares a causas sociais que pregam um tipo de igualdade, mas sem misericórdia, ou bandeiras políticas que visam amar a todos, mas sem entender o que de fato é o amor. Judas aponta para um pedaço do evangelho, e eu quero que você passe. Judas está apontando para um pedacinho do evangelho. Pode passar de novo. E ele nega todo o resto. A revolução levantada por Judas aponta para um tipo de ensino que ele faz muito barulho, mas ele não aponta para Cristo. Tem cara de justiça divina, mas é puro desejo do próprio coração dele. A gente vai avançar para o evangelho transformador dos apóstolos. Enquanto Teudas está apontando para distorções do evangelho, enquanto Judas está apontando para um evangelho completamente sem compromisso, afinal ele pega um pedacinho, mas ele esquece que o evangelho é bem mais amplo que isso. Os apóstolos, eles estão pregando a Cristo crucificado. Gamaliel vai dizer que se a pregação dos apóstolos for de origem humana, ela será encerrada junto deles. Mas se for de origem divina, eles não vão ter como impedir. Sabe o que é legal? Quando a gente volta para Atos 5, e a gente tem Pedro e João, que acabaram de ser presos, porque eles estão pregando um templo. E esses homens que prenderam eles, na verdade, eles acabaram de ser presos, e em Atos 5:19, vai falar que um anjo vai e liberta Pedro e João dessa prisão. E na sequência, a gente vai ter Pedro e João indo para o templo de novo. E a gente tem esses homens nesse lugar do templo questionando: gente, a gente não falou para vocês que não era para vocês virem aqui, a gente já não falou para vocês que esse ensino de vocês não deve ser ensinado? E é muito legal que aqui a gente vai ter uma resposta de Pedro à altura. Ele vai dizer que ele não pode desobedecer ao Senhor, ao invés de obedecer os homens da lei, uma vez que eles são testemunhas dessa verdade. Sabe, gente, o Evangelho dos Apóstolos aponta para a verdade de Cristo. Nele a gente entende um tipo de ensino que nos leva a um lugar de vida. Eu já falei isso, mas eu vou enfatizar mais uma vez. Enquanto Judas está apontando para um lugar sem compromisso,
uma tentativa de forma social, a gente encontra esse evangelho aos pés de Jesus. Enquanto a gente vê Teudas trazendo tantas distorções ao evangelho, agora em Cristo a gente não é mais enganado por essas distorções. Eu tive a oportunidade de sair de São Bento aos 17 anos de idade. Eu fui fazer faculdade para fora, fui em Joinville, passei os meus 5 anos lá fazendo arquitetura. No primeiro ano do curso, eu tive a oportunidade de abrir um escritório de apoio à comunidade. Eu estava, no meu contexto, frustrado com a igreja, estava magoado com várias questões. E eu encontrei fazendo um parênteses, eu tinha muito evangelho que tinha sido derramado sobre a minha vida, graças ao bom Deus, mas naquele contexto eu não conseguia entender as coisas com clareza. Então eu começo um projeto social, e anos depois, quando eu venho a ter um encontro com Deus, eu começo a entender que, na verdade, tudo aquilo que eu fiz era um pedacinho muito pequeno do que de fato é Deus. Quando eu começo a entender e viver um lugar de missões, eu começo a pegar a palavra, eu começo a me alimentar dela, e eu começo a perceber que aquelas coisas que nós fazíamos quanto um instituto social dentro da universidade, apontava para tanta distorção, que não tinha a ínfima possibilidade da gente trazer, de fato, uma justiça social, qualquer igualdade que fosse, qualquer utopia que a gente tivesse colocado na nossa cabeça. Porque a grande verdade é que a gente só consegue fazer com que exista uma justiça social com Deus, em Cristo. A gente vai avançar para o terceiro ponto. Faz muito tempo que eu não prego, então é muito rápido as minhas palavras. E a gente vai chegar nas verdades inegociáveis. Tá? Aqui a gente tem 3 apóstolos que morreram de maneiras bastante trágicas. E passa para o próximo. Se todavia proceder de Deus, não conseguirei jamais impedi-los, pois vos acharei em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles, então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois, exigiram-lhe que não mais falassem no nome de Jesus, e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Eu acho que a versão que vocês leram aí é a melhor versão, vou ler de novo. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. O sinédrio tomou a decisão de açoitar eles. Então, eram 39 chicotadas que eles levavam, açoites que eles levavam. E a intenção do sinédrio aqui é fazer com que eles aprendam. Então, a intenção deles é trazer dor, sofrimento e uma humilhação pública. É colocar eles na frente de todo mundo e falar, olha, tá vendo? Eles não vão fazer de novo. Então, olhem eles sendo humilhados. Só que, aí vem Jesus, no Sermão do Monte, dizendo que os justos poderiam ficar felizes nos próprios sofrimentos, porque as suas recompensas estavam no céu. Trazendo um pouquinho mais para trás, eu acho que quase todo mundo aqui é cristão já, mas a gente tem Sadraque, Mesaque e Abednego, acho que vocês lembram desses 3 homens. Esses 3 homens, dando um breve contexto, eles são lançados dentro de uma fornalha após eles terem negado se curvarem diante de uma estátua de ouro de Nabucodonosor. Esses 3 homens têm uma das experiências mais maravilhosas que eles poderiam ter.
que eles não negociaram as suas verdades. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, cara, sério, por favor, leiam esse capítulo, é muito maravilhoso. É Estevão falando, trazendo essas verdades, e de repente você fica, cara, pô, só fica quieto, vai pro canto, ninguém precisa te levar para fora da cidade para te apedrejar. Não, ele está convencido, existe uma verdade inegociável no coração dele, que está ardendo, está inflamando o coração dele, e ele está falando, cara, eu não posso negar essa verdade. E ele é levado para fora da cidade, e ali ele é apedrejado até a morte. Só que talvez a gente caia no erro de acreditar que essas coisas estão longe demais da gente. É claro que quando a gente fala sobre a Coreia do Norte, já mexe um pouquinho no nosso coração, afinal é um país que está sendo perseguido, mas tem tanta coisa ruim, então eles estão dentro de um cercado, não interfere na nossa realidade. A gente estava dando uma lida em algumas histórias no Portas Abertas essa semana, e a gente encontrou essa história. Você pode passar? Isso. A gente encontrou a história desse menino chamado Adam, que vive no Iêmen. Você pode passar de novo? Essa daqui é só um trecho da história dele. Eu vou ler com vocês, ok? Mas a minha vida nunca mais será a mesma se a pessoa errada descobrir que eu sigo a Jesus. Não sei o que acontecerá. Apesar disso, eu nunca quero deixar Jesus. A experiência na prisão, na verdade, fortaleceu a minha fé. Estou ainda mais motivado para memorizar as partes do Evangelho. É isso que eu quero, a palavra de Deus. Que a palavra de Deus esteja enraizada no fundo do meu coração. A gente viu um mapa ali com vários lugares que têm sido perseguidos. E esse menino, ele honestamente me constrange. Porque quando a gente fala sobre verdades inegociáveis, ele talvez não tenha a maturidade de Bíblia que a gente tem até aqui. Mas ele encontrou um Cristo e ele não está disposto a negociar isso. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê um menino que está disposto a marcar isso no coração. Ele fala, é isso que eu quero, que a palavra de Deus esteja enraizada no fundo do meu coração. Se a gente volta um pouco mais para cima, a gente vê ele falando, se a pessoa errada descobrir que eu sigo a Jesus, não sei o que acontecerá. Sabe o que é interessante? Ele não está preocupado com a possibilidade de ele não propagar o Evangelho. Ele só está preocupado porque se alguém descobrir, e talvez eu mude o si para quando alguém descobrir, ele não vai mais continuar propagando essas verdades. A gente tem olhado para um Evangelho, entendendo que ele não pode ser negociado. Hoje, olhando para as nossas vidas, entendendo os nossos corações, as nossas rotinas, quem nós somos, a gente está olhando para um Evangelho que não pode ser negociado? Eu estava ouvindo alguns podcasts essa semana e eu ouvi 2 influencers diferentes. Um deles falava, eu acredito em Deus, mas não como a igreja diz. O segundo influencer, ele falava, cara, eu acredito que Jesus seja um cara muito legal, a minha mãe inclusive me ensinou sobre ele e tal, mas Deus é mau. Esse cara eu já não conseguiria seguir. Quando a gente encontra Cristo, a gente não tem o direito de aceitar algumas verdades, porque Ele é a verdade total. Quando a gente começa a buscar o Senhor, a gente vai descobrir que existe um Espírito Santo. Um Espírito Santo que nos ensina. Você pode passar?
Jesus fala antes de subir aos céus, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito de Deus, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Gente, de repente essas distorções que essas palavras, como nessas frases foram ditas, elas não são negociáveis. Elas são respondidas pelo Espírito. Elas são respondidas por Cristo em nós. Porque o Espírito Santo, ele vai trazer a revelação de quem nós somos e de quem Deus é. E agora a gente vai, de fato, para o último ponto, que é marcados pela eternidade, que é a razão, inclusive, dessa mensagem. Pode passar? E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Gente, isso é muito maravilhoso. Eles se alegraram em ser presos, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer por ele. Pode passar novamente? Essa frase é uma frase que eu uso, quase coloco no meu cartão comercial, que é: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Quando eles estão ensinando no templo, dispostos a morrer por essas verdades, eles estão declarando que agora e até o fim da vida deles, eles vão correr em direção a coisas eternas. Quando a gente encontra Sadraque, Mesaque e Abidnego, na situação que eles são confrontados por não se dobrar à estátua de ouro do rei. Você pode passar mais um? Vamos ler junto só mais esse texto. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de sua mão, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Estevão também não negociou, porque eles foram marcados pela eternidade. O texto vai encerrar dizendo que os homens foram perseguidos, que eles foram açoitados, e eles vão voltar todos os dias no templo para continuar pregando e ensinando que Cristo é o Messias. Vocês entendem isso? Os homens que foram açoitados, os homens que acabaram de ser humilhados em praça pública, dizem que eles vão continuar indo no templo todos os dias, e mais, ainda vou nas casas. Afrontoso. Passa mais um, por favor. Vocês já devem ter ouvado. Eu falei que eu não ia errar, mas eu acabei errando, desculpa. Vocês já devem ter ouvido sobre os moravianos, dando um pequeno contexto para essa história. Os moravianos, eles eram pessoas que moravam numa região na Alemanha, e eles começaram uma reunião de oração. A reunião de oração deles começou a ser uma torre de oração para que todo mundo começasse a orar. Então, eu começava às 8 horas da noite, e a Gé começava às 9, e assim sucessivamente. E, cara, a torre de oração deles durou incríveis 100 anos. Durante 100 anos eles não pararam de orar. Isso é muito sensacional, gente. Porque não foi só a oração. Eles estavam tão tocados por Deus que eles começaram a fazer missão. E eles conheceram esse homem, que era um homem que tinha acabado de comprar 2.000 escravos. E esse homem que comprou 2.000 escravos,
Os dois jovens vão conversar com esse homem que comprou esses 2.000 escravos, e eles pedem para que eles possam pelo menos ir pregar para esses escravos. E a resposta desse cara é: não entra nenhum clérigo aqui dentro, nenhum missionário, ninguém vai entrar aqui dentro. E eles fazem uma contraproposta, eles falam: olha, deixa a gente se vender como escravo para você, para a gente pregar para esses homens. Cara, a resposta dele é tipo: vocês podem se vender como escravos, mas eu não vou pagar. E eu não vou nem pagar a vinda de vocês para cá. Vocês vão ter que arranjar um jeito de vir. Então eles voltam para a comunidade deles, eles levantam uma grana para eles poderem pegar um navio para ir até essa ilha. E a última frase que eles falam é: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Se a gente foi marcado pelo Evangelho, quando eu estou conversando com o meu amigo, eu estou refletindo Cristo. Se eu de fato fui marcado pelo Evangelho, agora quando eu como, quando eu bebo, quando eu curto uma foto no Instagram, tudo que eu faço agora é para a glória de Deus. Se eu de fato fui marcado pelo Evangelho, tudo, absolutamente tudo que eu faço aponta para a eternidade. Eu vou, na verdade, nesse momento, pedir para que vocês se coloquem de pé rapidamente, que a gente vai encerrar. E a gente vai fazer 2 momentos de oração. Nesse primeiro momento, eu peço que vocês fechem os olhos e sondem o coração de vocês com isso que eu vou pontuar. Existe em algum nível do seu coração uma desinformação sobre o Evangelho que tem agarrado o teu coração? Existe alguma causa que de alguma maneira não tenha saído do coração do Senhor e que de alguma maneira tudo isso tem corrompido a maneira como você tem enxergado a verdade do Evangelho? Você consegue dizer que quando você come você tem glorificado ao Senhor fazendo isso? Que quando você dorme você tem glorificado ao Senhor fazendo isso? Se não, eu peço para que você venha aqui no altar, mas entendendo o seguinte: a gente vai orar juntos, a gente vai orar por vocês, mas o passo de vir até aqui é entendendo que a gente vai orar para que o Espírito Santo venha estar trazendo coragem ao coração de vocês, para que vocês de fato possam se mover saindo desses lugares, e que de fato existe algo, uma verdade em Deus que precisa ser transformada no dia de vocês a partir da segunda-feira de manhã. Se existe alguém que queira essa oração, eu peço que vocês venham aqui na frente para que a gente possa estar orando junto.